Graças a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos de pés, abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 9, versículo de número 18 em diante. Glória a Deus. Enquanto os irmãos localizam o santo texto da palavra de Deus, eu deixo aqui, como sempre, a minha palavra de louvor e gratidão ao nosso Deus por nos dar esta riquíssima oportunidade de estar no meio de pessoas tão qualificadas. Eu louvo ao nome do Senhor Jesus, porque para nós estamos aqui na sede mundial e poder servir a igreja do Senhor é um privilégio muito grande. Que Deus continue conservando o nosso pastor presidente, nosso pai na fé, pastor Dejaí, com muita saúde, junto com a nossa missionária mãe. Deus abençoe grandiosamente e continue derramando graça sobre graça, em nome de Jesus, tá bom? Louvo a Deus também pela vida da minha esposa, que em 20 anos ela me faz feliz. Até uma caminhada de 20 anos, Deus abençoe. A minha sogra, meus 2 filhos, a Sofia e o Pedro. O João, Deus está trabalhando, glória a Deus. Meu irmão, Deus abençoe, te amo muito. Vamos lá, diz assim o texto sagrado: dizendo-lhes ele essas coisas, eis que chegou um principal da sinagoga, o chefe, e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão, e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu-o, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher, que já havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo mesma: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E zombaram, riram-se dele. E logo que foi o povo posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se, e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Obrigado, ocupe o seu assento, sempre exaltando o nome santo de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Embora eu não fiz a leitura, para não ficar uma leitura muito extensa, essa história ela é repetida nos sinóticos, no caso, Mateus, Marcos e Lucas. E ela está em Marcos 5, 21 ao 43, Lucas do capítulo 8, do 40 ao 56. Embora não li, mas eu vou citando, e se você quiser acompanhar na sua Bíblia, vai fazer bem. Pois bem, ousar sonhar não é buscar ambições egoístas ou fantasias egocêntricas. Pelo contrário, é abrir o nosso coração e a nossa mente para a ação do Espírito Santo em nós. É permitir que Deus coloque em nós desejos alinhados com o seu reino, sonhos que transcendam os nossos interesses pessoais e alcance o próximo e, em geral, o mundo. Ousar sonhar é ter a ousadia de acreditar que Deus pode realizar em nós e através de nós coisas grandiosas para a sua glória. A pergunta é essa: Babel ou Betel? Qual é a origem dos nossos sonhos? Uma construção e realização apenas humana, que vem de baixo para cima, visando verdadeiramente o egoísmo e a vaidade humana? Ou um projeto divino, revelado, inspirado por Deus, que vem do alto para baixo, como em Gênesis capítulo 28? Lembrando que somente os projetos, os sonhos de Deus serão realizados, cumpridos. Os sonhos são inspirações do Espírito Santo, pois está escrito em Joel 2:28, que os filhos e as filhas iriam profetizar, as crianças, os jovens teriam visões, e os anciões sonhariam sonhos.
A palavra hebraica ali para sonhos é halam, que significa sonhar, ser forte, ser saudável. Isso implica que os sonhos nos fazem gozar e desfrutar de bem-estar espiritual. Como já foi citado e alguém disse, um sonho é uma imagem do futuro que gera e produz paixão, fervor. Esse relato que nós acabamos de ler do milagre e da cura começa com um sonho interrompido e o outro frustrado, mas o bom é saber que os dois terminam vivos. Não importa como começou ou como desenrolou-se, importa como terminará o seu sonho em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em Marcos capítulo de número 5, versículo de número 21, o texto diz: e passando outra vez num barco para outro lado. Esse passar do outro lado implica a nós que sonhar é um desafio, pois contrasta com a nossa realidade e capacidade. O sonho vai muito além da nossa capacidade e da realidade atual pela qual nós vivemos. Por exemplo, Sara era estéril, ela e Abraão eram avançados em idade, e ainda para dificultar o negócio, o ventre dela estava morto, estava amortecido. Ela era estéril, o marido era adiantado em idade, ela já tinha passado o costume das mulheres e o seu ventre ainda estava morto. Então confrontava totalmente com a capacidade e a realidade em que ela vivia, mas Deus cumpriu. Por exemplo, Agar estava no deserto, sem suprimentos e abandonada, mas Deus cumpriu um sonho na vida do seu filho. José era estrangeiro e escravo, mas Deus fez a obra. Jacó era um fugitivo solitário, ameaçado de morte, mas Deus realizou a sua obra também. Então eu digo para os irmãos que estão aqui nessa noite, não sei quantos desafios você enfrentou até hoje, e quantos terá que enfrentar, mas você vai chegar do outro lado, você vai chegar na realização desse grande projeto divino. Em Lucas 8,40, a Bíblia diz que quando o Senhor passa do outro lado com os seus discípulos, o texto diz, porque todos estavam esperando a Jesus Cristo. A palavra esperando é a palavra grega ali, prosdokao, que significa esperar por, estar na expectativa, aguardar. Isso me faz entender que aguardar, esperar a chegada de Jesus no caminho da realização dos sonhos, não é uma experiência enfadonha ou insecta, mas uma expectativa jubilosa e alegre, porque para aquele que espera pelo Senhor, não tem plano B e nem desistência e nem dúvida, ele tem convicção que a obra vai ser concluída, vai ser realizada. Agora perceba, quem espera no Senhor, pelo menos 4 coisas acontecerá com ele. O Senhor o ouvirá, fará alcançar essas promessas, viver esses sonhos. O Senhor não deixará ele confuso, o Senhor trabalhará em seu favor e renovará as suas forças. Senão vejamos, em Salmos de número 40, verso 1, a Bíblia diz, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Em Hebreus 10:36 diz, é necessário vocês terem paciência, para depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcançais a sua promessa. Está escrito em Romanos 5:5 que a esperança, aquilo que eu espero, aquilo que eu estou na expectativa, no caso de forma maior a vinda do Senhor, mas ele diz que a nossa esperança, a nossa expectativa não nos deixa confuso. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Sabe por que você ainda não conseguiu e nem vai conseguir desistir do sonho? Porque tem uma chama acesa dentro do teu coração, acendida pelo Espírito Santo, que jamais pode ser apagada. E ainda quem está esperando no Senhor na realização do sonho, está escrito em Isaías 64:4, com os ouvidos não se viu, com os olhos nem se viu e ainda nem se percebeu um Deus além de ti, que
trabalha em favor daqueles que nele esperam. E se a caminhada tem estado dificultosa e complicada, não temas, porque a Bíblia Sagrada diz: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Você vai sair daqui desse congresso, depois deste dia, com um sonho renovado na presença do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Em Lucas 8:41, na King James, a versão atualizada, diz assim: se aproximou de Jesus Jairo, dirigente da sinagoga local, e prostrando-se aos seus pés. Mateus 9:18, como você leu, ele o adorou. Marcos 5:23, ele rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, que significa perto da morte. Rogo-te que venhas. Ele impõe as mãos para que ela sare e viva. Primeiro ponto aqui: aproximou-se de Jesus. Primeiro ponto: o sonho que vem de Deus não me distancia, mas me aproxima dele. Se você está sonhando com algo, que aquele algo que você está sonhando está se distanciando de Deus, esse não é o sonho de Deus para a sua vida. Todo sonho que vem de Deus vai me levar para mais perto dele, vai me aproximar cada vez mais dele. Glória seja dada ao nome do Senhor. Olha só que coisa linda. O sonho em Betel que Jacó teve da parte do Senhor, levou ele para onde? Levou ele para Peniel. Peniel o que? É a face de Deus. Então o sonho tem que me levar cada vez mais perto da face, cada vez mais perto da face. Perceba comigo, segundo ponto, por causa do sonho, nós passamos por lutas, mas elas não podem nos afastar de Deus, nem do cumprimento deste grande sonho. Por exemplo, José mesmo passou por lutas por causa dos seus sonhos. É por causa dos sonhos que ele passou todo aquele processo. Mas a boa notícia também, que a maior vitória que ele viveu também foi por causa do sonho. A maior vitória que ele viveu na vida dele também foi por causa do sonho. Agora perceba comigo, a cada luta que ele passava, mais perto do cumprimento ele chegava. Então quando os irmãos dele o traíram, ele jogaram ele na cova, ele não estava se distanciando de Deus nem do sonho, estava se aproximando. Quando a mulher de Potifar inventou aquela calúnia contra ele, e ele entrou naquela prova e foi parar no cárcere, ele não estava se distanciando de Deus nem do sonho, estava se aproximando. Quando o copeiro se esqueceu dele, na verdade, ele não estava se distanciando, estava mais perto de chegar à realização do sonho. Todo esse processo doloroso que você está vivendo, posso te dizer, está mais perto do que você imagina, está mais próximo do que você pensa. Aleluia. Aleluia. 3 atitudes de um sonhador, 3 atitudes nesse texto aqui de forma resumida. O texto diz que ele toma 3 atitudes: prostrou-se, adorou e orou. Perceba uma coisa, Jairo, ele era dirigente da sinagoga. O que é um dirigente? Ele era responsável sobretudo pela ordem nos cultos. Quem era que convidava os pregadores para ir lá ministrar, administrava os recursos financeiros, era com ele. Ele trabalhava com as questões do culto. Ele estava envolvido com as coisas do culto. E esse dirigente aí da sinagoga, primeira coisa que ele fez, ele prostrou-se aos pés do Senhor. Na realização, ou como no caso de Jairo, na restauração do seu sonho, escute, não há mérito próprio. Nós não temos mérito nem na realização e nem para aqueles que viveram aí uma situação, um infortúnio na restauração de um sonho. Não temos absolutamente mérito algum. Então perceba só, Jairo, sendo um homem proeminente, porque ele era um homem de status, um homem de posição, ele era um homem afamado, pelo menos ali na sua região onde ele estava. O que ele faz? Ele se humilha, reconhecendo que eu não posso realizar esse sonho, eu não tenho condições de realizar esse sonho. Ele estava dizendo, eu tenho recurso, mas o sonho eu não posso realizar. Eu tenho condições, eu tenho status, eu tenho
Ele tinha muitas coisas. Se você entrasse na casa dele, trazendo para uma linguagem de hoje, você ia ver na parede estampada dele muitos diplomas e muitas honrarias, mas nada disso poderia realizar aquela obra sobre a vida dele, que no caso era a vitória sobre a sua filha. Então o que ele faz? Tudo que ele é e tudo que ele tem, ele lança tudo aos pés de Jesus. Esta é uma chamada para nós se humilharmos. A Bíblia nos diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Em Tiago 4, 6 e o 10 diz que o Senhor resiste ao soberbo, mas Ele dá graça àqueles que são humildes. E a Bíblia diz: humilhai-vos perante ao Senhor, e Ele vos exaltará. Ainda em 1 Pedro capítulo 5, versículos 5 e 6, diz que nós temos que nos revestir de humildade, porque Deus dá graça ao humilde e também resiste ao soberbo. E Ele diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, porque ao seu tempo Ele vos exaltará. Está escrito em Lucas 14, 11: aquele que a si mesmo se exalta, esse aí Deus vai abater, mas aquele que a si mesmo se humilha, Deus o exaltará. O maior exemplo de humilhação que nós temos é no próprio Filho de Deus. Se o próprio Filho de Deus se humilhou, o que dirá nós? Está escrito em Filipenses, e nunca é demais recitar esse texto, do capítulo 2, versículos 5 em diante. O texto diz que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não supôs ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e achado na condição humana, o que ele fez? Ele humilhou-se a si mesmo até a morte, e morte de cruz. É por isso, por causa desta humilhação, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, o nome que é doçura para o paladar, o nome que é canção e melodia celestial aos nossos ouvidos, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, quer seja anjos, quer seja homens, quer seja demônios, todos irão se curvar diante da presença desse Deus e confessar que só Ele é o Senhor. Prostrar-se significa lançar todas as nossas coroas aos pés do Senhor e declarar que só Ele é digno de receber honra, glória e louvor. Está escrito em Apocalipse 4, do versículo 10 ao 11, está escrito que os anciões que estão ali, eles pegam as suas coroas, eles se prostram diante do Senhor, e eles ali se humilham e reverenciam e dão a Ele glória, honra e louvor. Coroa é sinônimo de conquista, coroa é sinônimo de vitória. Sabe onde que as nossas coroas e vitória tem que estar? Tem que estar aos pés do nosso Salvador, porque Ele é digno. Deus vai realizar o sonho? Vai, mas a glória dele. Deus vai cumprir a promessa? Vai, mas a honra, a glória e o louvor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Segunda atitude desse sonhador, ele adora ao Senhor. Agora escute, adorar, ou melhor, ser um adorador, é essência e propósito da nova vida. Por que eu digo isso? Isaías capítulo 43, versículo 21, o texto sagrado diz assim: esse povo que formei, para que me desse louvor, para que me adorasse. Perceba, esse povo que formei, formar é criação, esse povo que formei, esse povo que criei, para quê? Para que indica um propósito. Então esse povo que eu criei, para que me desse louvor. Então Deus está indicando o quê? Esse é o propósito da nova vida, é a essência da nova vida, é adorar ao Senhor, é adorar a Ele na beleza da sua santidade. Agora entenda uma coisa, eu sempre quando cito essa passagem, eu dou esse exemplo. Por exemplo, olha o que é um propósito. Tudo o que Deus faz com um propósito, tudo é feito com propósito. Por exemplo, você cria, a pessoa que criou um relógio, para que ela criou o relógio? Para fornecer o tempo, para fornecer a hora. Mas e se esse relógio quebrar? Para que serve esse relógio? Para mais nada. É assim, a partir do momento que você não adora e deixa de ser um adorador, você não presta para mais nada.
Aleluia. Agora tem um negócio, Deus procura os verdadeiros adoradores. É como eu digo, se Deus está procurando os verdadeiros, é claro, é porque existem os falsos. E como identificar um falso de um verdadeiro? Simples, a Bíblia Sagrada diz o quê? Que a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Por que adorar em espírito? Porque essa é a essência da adoração, é espiritual. Agora perceba, como que eu posso ser um verdadeiro adorador e adorar a Deus em espírito se ainda continuo sendo uma pessoa carnal? Não pode. Então a única maneira de você ser um verdadeiro adorador e oferecer uma verdadeira adoração é nascendo de novo. Não tem como você exigir uma verdadeira adoração e falar para a pessoa ser um verdadeiro adorador se ela não nascer de novo. É por isso que Jesus falou que na carne ninguém pode agradar a Ele. É por isso que para você adorar em espírito é só nascendo de novo. Ninguém pode oferecer uma adoração espiritual sem ser uma nova criatura. E a pergunta nesta noite é: tu é uma nova criatura? Deus já te fez um verdadeiro adorador. Aleluia, glória a Deus. E agora perceba que esta adoração, ela tem que ser o que? Em verdade. Verdade no caso é Cristo, Cristo é a verdade. Então toda adoração tem que ser centrada na pessoa dele. Não sobra nada para homens, não sobra nada para seu ninguém, é tudo centrado nele. E nunca podemos parar de repetir essa palavra, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quem está centrando ele? Ele é o centro do louvor, ele é o centro da adoração, ele é o centro da vida dos obreiros, ele é o centro da vida dos músicos, ele é o centro da vida dos membros, ele é o centro desse púlpito, ele é o centro desse ministério. Cristo é o centro. Só quem vai adorar a presença deste Deus. Viva o sonho, mas nunca perca a essência e o propósito da nova vida. Adores a Deus, adores a Deus. Terceiro, vamos lá, eu estou indo bem dinâmico, assim, bem rápido, por causa do conteúdo que eu tenho, eu quero entregar inteiro. Olha só, rogava-lhe, terceira atitude desse sonhador, rogava-lhe muito, ou seja, ele orou ao Senhor. Eu aprendi uma coisa: não existe sonho perdido para quem ora ao Senhor. Eu vou repetir: não existe sonho perdido para quem ora ao Senhor. Um dia o profeta Isaías chegou na casa do rei Ezequias no palácio e falou: o sonho está interrompido, arruma a casa que tu vai morrer. Ele falou: Senhor, virou para a parede, começou a chorar e orar ao Senhor. O profeta nem saiu do palácio, o Senhor mandou: volta lá e diga para ele que eu estou restaurando o sonho dele. Ele vai viver o sonho na minha presença. Aleluia, 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 aleluia. Agora veja aí para aumentar o som da glorificação. Escute, qual foi o pedido dele? O pedido dele em Mateus 9,18 foi o quê? Mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Ó, mas vem, a partir do momento que você começa a orar, Deus já começa a agir no teu sonho. Eita! Olha só o que diz a Bíblia: mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Agora olha a resposta de Jesus. Mateus 9,25 diz que o Senhor entrou na casa e pegou a menina pela mão, e a menina se levantou, sarou e viveu. Veja, qual é o pedido dele? Senhor, vem em casa, põe a mão e levanta ela. Jesus entra na casa, estende a mão e levanta ela. Ou seja, do jeito que ele pediu, foi do jeito que Deus respondeu. Você parece que não está aqui, mas eu vou dizer de novo para você, aleluia. Deus vai fazer o sonho do jeito que você está pedindo para Ele. Aí eu vou melhorar a profecia, porque parece que alguém não entendeu. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais, Deus vai fazer do jeito que você está orando. Deus vai libertar do jeito que você está pedindo. Deus vai alcançar do jeito que você está falando.
Aleluia. Agora Marcos 5, 25 e 26, você sabe que agora nesse processo que o Senhor está trabalhando na restauração do sonho de Jairo, agora diz o texto que aparece uma mulher, aparece o segundo sonho. O primeiro tinha sido interrompido, o outro totalmente frustrado. É 2 sonhos na história, ok? E agora o texto diz que essa certa mulher que tinha um fluxo de sangue, aí diz o texto, Marcos 5, 25 e 26, ela havia padecido muito com muitos médicos, despendido tudo quanto tinha, e nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Veja que quadro terrível. Primeiro, este fluxo frustrava todos os sonhos dessa mulher. Por quê? Incapacitava ela para todo tipo de interação social e para qualquer atividade religiosa. Está escrito em Levítico 15, do 19 ao 33, que ela era proibida de ir ao templo, de ir às sinagogas, ela não podia casar, e se fosse casada, teria que se divorciar do marido e se afastar dos filhos. Agora veja a situação terrível que esta mulher está passando. Além disso, até então, ela não via esperança nenhuma, além de tudo que ela estava passando, esse isolamento social, essa distância que ela vivia das pessoas, ou seja, ela não podia constituir uma família, ela não podia desenvolver ministério, ela não podia nada, por causa desse problema que ela tinha. E ainda para agravar a situação dessa mulher, o que acontece? Ela está sofrendo consigo mesma, ela sofre com ela, porque ela tem um fluxo sanguíneo. Imagine como que ela está sendo martirizada, pela incapacidade de não poder fazer. Outra coisa, a Bíblia diz que ela padecia na mão de quem poderia ajudar, ela passou nas mãos de muitos médicos, e nenhum pôde ajudar ela, ou seja, quem poderia oferecer solução, não estava dando solução. Terceiro, todo o recurso financeiro que ela tinha para lutar contra aquela situação, ela perdeu tudo, diz a Bíblia, e ainda para piorar, a Bíblia diz que não tinha proveito em nada, não tinha proveito algum, não melhorava uma vírgula da situação dela, pelo contrário, diz o texto, piorava dia após dia. Mas o que me encanta aqui nesse texto é o quê? Que ela ouvindo falar de Jesus, então eu entendo o quê? O sonho dela ganhou vida na pessoa bendita de Jesus Cristo. O sonho ganha vida em Jesus. Segundo ponto, Mateus 9, 21 diz, ela dizia consigo mesma, escute, ainda que tudo seja contrário, ainda que tudo esteja aparentemente, humanamente falando, perdido, você tem que crer em você, você tem que acreditar em você, você tem que acreditar verdadeiramente, porque existem pessoas, o que elas fazem? Existem pessoas que ela espera alguém vir até ela e pôr a mão sobre ela, ela espera vir alguém profetizar na vida dela. Essa mulher não ficou esperando o seu ninguém, essa mulher não esperou ninguém lá dizer, Deus é na tua vida, Deus vai fazer algo com você, ela simplesmente ouviu falar, e quando ela ouviu falar, ela foi profeta na vida dela, e dizia ela consigo, coloca um espelho na tua frente e começa a dizer, em Deus eu posso, em Deus eu consigo, em Deus eu vou avançar, em Deus vai dar certo, em Deus minha família vai ser resgatada, em Deus, em Deus. Ei, tchau, pranas, super, gemande, cova, subidaravas. Não espere ninguém verdadeiramente vir com a palavra de incentivo, de motivação. Faça como o servo de Deus Jó. Quando você lê o capítulo de número 19, que situação melancólica e terrível. Ele falou, os amigos, as pessoas mais chegadas me abandonaram. O meu hálito foi estranho para minha esposa, aqueles que eu pensava que estavam ao meu lado me deixou, o homem estava na cinza, estava com aquele caquinho de telha se raspando, cheia de úlcera, não tinha mais nada na vida, exceto quando todos olham para ele e dizem, é melhor tu morrer, ele olha para os céus e diz, eu creio. Ele olha para os céus e diz, eu creio.
Eles não creem, mas eu creio. Eles desacreditam, mas eu creio. Eles não pensam que não vai dar em nada, mas eu creio, eu creio, eu creio. Põe a mão na tua cabeça e diga: eu sou profeta na minha vida hoje. Diga para você mesmo, diga para você mesmo, esse sonho que você carrega no teu coração, você vai viver ele. Derraço, pergemanda, gravassúria, step, cante, plaço, preeminência, candorevaço. Agora, em Lucas 8, 44 ao 46, olha o que a Bíblia diz, aqui é um clímax, hein? Aqui é o clímax aqui desta mensagem. Chegando por detrás, ou seja, pelas costas de Jesus, tocou nele. E disse Jesus: quem é que me tocou? E aí Pedro diz: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem me tocou? E Jesus diz: alguém me tocou, porque bem conheci, bem senti, que de mim saiu poder, de mim saiu virtude, de mim se manifestou uma graça. Pega isso aqui. Todo sonho deve partir da profunda intimidade com Jesus. Eu preciso repetir isso. Todo sonho que se preza deve partir da profunda intimidade com Jesus. E outra, ouvir falar e experimentar o poder e a presença de Jesus são duas coisas distintas. Primeiro ela ouviu, agora ela falou: não quero só ficar nesse nível não, agora eu quero experimentar. Aleluia, aleluia, aleluia. Escute isso, isso aqui é muito sério. O texto diz que esta mulher, quando ela toca, perceba só, ela toca numa profundidade tão tremenda. O mistério, muitos falam esse negócio da veste, mas eu não quero falar sobre isso. O negócio não estava na veste, o texto foi bem claro. Jesus falou: a tua fé. Então o negócio era espiritual. Escute, as pessoas estavam tocando Jesus no nível da carne. Por quê? Jesus pega e diz assim: ó, alguém aqui me tocou. Pedro olha para ele, mais ou menos assim: o senhor está de brincadeira, né? Olha essa multidão. É como se Jesus dissesse: eu não estou falando quem se esbarrou, Pedro. Eu não estou falando aqui no meio dessa multidão quem veio se esbarrar em mim. Eu estou falando em alguém que tocou com intimidade. Agora, olha que coisa tremenda, porque você sabe, a partir do momento que nós estamos no Senhor, a Bíblia diz que nós passamos a ser espírito do mesmo Espírito. Ela foi para a intimidade espiritual quando ela tocou. E como que eu sei disso? Porque quando ela toca, olha o que diz a Bíblia: ele sentiu o toque dela, mas ela também sentiu o toque dele. Ela sentiu e foi sentida. Ela tocou e foi tocada. E detalhe, o texto diz que quando ela tocou, ela sentiu no corpo. Ela sentiu. Deixa eu perguntar um negócio para você. Você veio aqui nesse congresso, a partir dessa noite, você veio esbarrar ou você veio para um negócio profundo com ele? Eu vou perguntar de novo: você veio esbarrar ou você veio tocar profundo nele hoje? Oh, Espírito de Deus. Escute, se isso não tocar em você, eu não sei mais o que pode tocar. Se isso não te despedaçar por dentro, eu não sei mais o que pode. Quando o texto diz que ela toca, ela vai pelas costas, o que me faz lembrar? Me faz lembrar de Moisés. Ela foi pelas costas. Escute, todo sonho que é relacionado às coisas da terra, nós temos que ter contentamento. 1 Timóteo 6,8 diz: se você tiver com o que se cobrir e o que comer, já fica contente com isso. Então as coisas relacionadas à terra
a gente tem contentamento. Agora, as coisas relacionadas ao espírito, nunca pode haver contentamento. O tema da festividade, eu não saí do texto, da tema da festividade, é ousar sonhar. Olha o que é ousadia sonhar. Veja só, a Bíblia diz o quê? Que Moisés falou: Senhor, eu quero ver o quê? Eu quero ver a tua glória. Eu rogo-te que me mostre a tua glória. Mas espera lá, o que é o mar vermelho se abrir? O que é cerca de 3 milhões de pessoas ser liberto? Só com a varinha na mão ele tinha. O que é milhões de pessoas serem sustentadas todos os dias com pão, com água e as vestes nunca desfalecer? Se isso aí não for a glória de Deus, imagine você vendo um mar se abrir diante de você. Só que ele, escute, quando ele fala: eu rogo-te que me mostre a tua glória. Veja, sabe o que ele estava dizendo para Deus? Tudo que eu vi agora foi no nível da mão, mas agora eu quero ver no nível da face. Escute, não esqueça mais: os pés são para os servos, os braços são para os filhos, o peito é para o amigo, as costas para o íntimo, mas a face é só para a esposa. Vou falar tudo de novo, porque parece que vocês não estão aqui. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Esses são para os servos. Os braços são para os filhos. O filho voltou, o pai chegou e abraçou e o beijou, vai ter festa. O peito é para o amigo João, que sente as batidas do coração. As costas é para o íntimo Moisés, mas só verá a face a esposa do Cordeiro. Oh Deus, machere quebe daravas, baixando a cala súria. Quem sonha baixo não vai conseguir entender a dimensão do que está sendo dito aqui. Eu estou falando, imagine, eu não estou falando de nenhum pangaré, eu não estou falando de nenhum zero à esquerda espiritual. Eu estou falando de um homem que, quando Deus queria falar com ele, Deus falou: se tiver profeta aí, eu falo em sonho, eu falo em visão, mas com ele não, eu falo com ele face a face. Eu estou falando de uma pessoa que, quando Deus queria falar com ele, não intermediava nada, descia uma nuvem e ele ouvia a voz de Deus como qualquer um ouve uma outra pessoa. É esse homem que está dizendo: já que é para sonhar, eu vou ser ousado, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Me mostra o que eu não vi, me faz sentir o que eu ainda não senti. Oh Deus, oh Deus, estava lá apóstolo Paulo. Quem é apóstolo Paulo? O homem que subiu ao terceiro céu. Ele falou: eu vi uns negócios lá que não dá nem para contar, inefável, não tem explicação. É o homem que alcançou milhões e milhões de pessoas. É o homem que fundou muitas igrejas. É o homem que formou centenas de milhares de discípulos. É o homem que viu Jesus. É o homem que contemplou grandes maravilhas. Até a roupa do homem era usada para curar. Aí você olha para um homem desse e você diz: esse aí já não tem mais nada para viver, esse aí não tem mais nada para sonhar, já viveu tudo que tinha para viver. Mas em Filipenses 3, 13 e 14 diz: eu sigo avançando, eu sigo avançando, eu sigo avançando, eu sigo avançando, eu sigo avançando. Tem gente que sentiu um arrepio e já parou de sonhar. Tem gente que viu uma curinha acontecendo e já parou de sonhar. Mas desta noite Deus te trouxe aqui para dizer: já que é para sonhar, tenha ousadia, tenha ousadia. É na xere que bidara sub, é macachere que bidácia, é manacande é sorag eder que eu faço. Era baixando a calassura e miquessa.
Já pensou? Eu estou falando aqui debaixo do sangue de Jesus. Eu creio no que Deus me falou. É por isso que eu estou dizendo, não pelas condições. Eu estou vivendo só a primeira frase da introdução do sonho de Deus na minha vida. Só a introdução da primeira fase. Como que eu poderia ser tão medíocre? Restaurou 2 obras, abriu mais 2 congregações adicional, centenas de almas batizadas. Meu Deus, se eu achasse que Deus só poderia ficar por aí, parar por aí, que mediocridade é essa? Que pequenez é essa? Você acha que esse ministério cresceu? Você não sabe o que está por chegar por aí. Você acha que Deus já operou curas aqui nesse ministério, através do homem de Deus, através da igreja do Senhor também? Você acha que Deus já fez? Você viverá para ver o que Deus ainda fará, porque o nosso Deus é Deus de coisas extraordinárias, insondáveis, tremendas. Oh meu Deus. Agora vamos lá, dá só um pouquinho mais de som para mim aqui, meu querido. Olha só. Depois da experiência com Jesus, Jesus disse para essa moça, 8:48 de Lucas: tem bom ânimo, vai, a tua fé te salvou. Sabe o que eu aprendo aqui? Depois de salvo, vale a pena viver os sonhos. Repito, depois de salvo, vale a pena viver os sonhos. Quem desfruta da presença de Jesus, tem bom ânimo para viver os sonhos, meu filho. Tem gente que é tão desanimado, tem gente que é tão desanimado, que é ruim até para receber profecia, é ruim para receber até palavra profética. Deus vai renovar crentes aqui, Deus vai encher. Tem gente que é desanimado para ler Bíblia, é desanimado para orar, é desanimado para levantar a mão, é desanimado para cantar, é desanimado para tudo. Ei, 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 Deus vai dar ânimo, Deus vai dar ânimo. Receba ânimo aí, receba ânimo aí, meu filho. Só quem vai receber, é a primeira vez que eu estou pedindo, hein? Tenha dó, hein? Levante as 2 mãos e adore a Deus com ânimo aí. Adore, tem que ter ânimo, meu filho. Tem que ter ânimo. Quem sente o poder de Jesus, recebe ânimo. Quem recebe o poder de Jesus, quem tem contato na intimidade, recebe ânimo para viver os sonhos. Remandegas, era machanaracicando na vassúria, eba ceder que amande covassúria. É ânimo, é ânimo. Sai com esse desânimo infernal da minha frente. Sai daqui com esses olhos secos. Sai daqui com essa vida vazia. A presença está aqui, a virtude está aqui, a graça está aqui, o poder está aqui. Recebe ânimo, meu filho. Recebe ânimo. Recebe ânimo, pelo amor de Deus. Deixa eu ver quem recebe. Deixa eu ver quem recebe. Recebe bom ânimo. Só quem sente o toque. Só quem toca e é tocado. Só quem recebe é Dorácia. Olha Deus colocando ânimo nessa adoração. Olha Deus colocando ânimo para viver os sonhos. É, maçuda. Ânimo. É assim, ó. É ânimo para dar glória a Deus. É ânimo para falar em língua estranha. Sabe por que tem gente desanimada? Porque nem quer que Deus vai fazer coisa nenhuma. Mas quem tem convicção, quem tem certeza, já recebe. Recebe. Põe as 2 mãos em cima da cabeça e você grita comigo, você vai ser profeta na tua vida. Diga aqui agora: eu recebo ânimo. Não, diga forte: eu recebo ânimo para viver os sonhos de Deus. Recebe agora, recebe agora, recebe agora. Recebe ânimo, recebe ânimo, recebe ânimo. Oh meu Deus.
Deixa eu já falar um negócio. Vem pro culto, mas vem animado. Vem dirigir o culto, mas dirige animado. Vem pregar a palavra, mas prega animado. Vem tocar instrumento, mas toca animado. Sai daqui, desânimo. Sai daqui, miséria. Olha lá. Deus vai te animar para viver. Emanachanda cala súria. Emine prester que amandeco. Enaque plante quebe do que fa. Ele é bacana na baixada. Quem está preocupado com o horário de acabar, pega tuas coisas e vai embora. Mas quem está com ânimo para viver sonho, pega. Se tiver uma desanimada aí, chacoalha ela aí. Se tiver uma desanimada, diga: o poder está aqui, a unção está aqui, a virtude está aqui. Recebe a virtude, recebe a virtude, recebe a virtude dele. Era uma séria, era cora manderega dai. Eu estou aqui no temor de Deus, acabei de receber. Deus vai começar o renovo. É pelos líderes da igreja local, é pelo líder da sinagoga. Se prepara, tem renovo, tem renovo. Recebe renovo, recebe renovo, recebe. Chega de obreiro desanimado, chega de pastor desanimado, chega de crente desanimado. Ah, meu Deus do céu! Sabe por que tem ânimo? Sabe por que tem que ter ânimo? Porque o Deus que você está aqui se relacionando profundamente, Ele não está pendurado, Ele não está morto, Ele não é pau, Ele não é madeira. Ele é o Deus vivo, Ele é o Deus vivo, Ele é o Deus vivo, Ele é o Deus vivo. Por causa do horário eu vou ter que cortar aqui, vou para o final. Eu tenho que cortar e ir para o final. Eu tinha mais 3 tópicos além dos que eu vou terminar, mas eu tenho que encerrar. Escute, está escrito, Jesus, primeiro, Jesus entra. Jesus, quando chega lá, animou o sonho da moça. Já agora está pronta para viver o sonho ministerial. Está pronta para viver o sonho de construir uma família para a glória de Deus.
Aleluia. Agora Deus foi tratar do problema do dirigente. Eita. Agora Deus foi tratar do problema do líder. Do líder da Interafé, do líder das obreiras. Muitas vezes está cuidando dos negócios do culto. Quando Deus deu isso aqui, eu chorei tanto. Está lá cuidando, mas só Deus sabe o que está lá dentro da casa. Está cuidando, o culto está acontecendo. Aleluia. Aleluia. Escute, Jesus, ele está indo a caminho, no meio do percurso, é bem rápido, no meio do percurso, já vou começar a concluir, chegou um na casa de Jairo e falou: não incomodes mais o mestre, porque a tua filha acabou de morrer. Primeira lição: não pare para ouvir quem está sendo influenciado por ambientes de morte. Por que ele está vindo trazer uma mensagem de morte? Ele estava se humilhando, ele estava se prostrando, ele estava tocando, estava nada, estava num ambiente de morte. Você vai parar para ouvir quem só vive em ambiente de morte? Jesus falou: não temas. Por que não temas? Porque eu sou contigo. Crê somente, porque eu sou teu Deus. Será salva, a minha palavra não vai falhar na sua vida, Jairo. Agora diz o texto que Jesus chega lá na casa dele, e estava lá os instrumentistas, eu tenho que entregar isso aqui, estava lá os instrumentistas, as carpideiras, e fazendo um alvoroço. Jesus chegou e falou: olha, essa menina não está morta, mas ela está dormindo. E zombaram dele, riram dele. Aí Jesus pegou e pôs eles para fora. Primeiro, entenda uma coisa: cuidado com o espírito de carpideiras. Quem são as carpideiras? Pessoas frustradas, que ganham com a perda e o sofrimento dos outros. Tem gente que é um frustrado da vida, e quando vê alguém ruim, ele gosta disso. Para ele é alegria, para ele é ganho, para ele é festa. Mas Paulo diz em Filipenses 1:20: em nada serei envergonhado, mas em tudo Cristo será glorificado na minha vida. Sabe por que Jesus põe as carpideiras para fora? Pessoas que criam um ambiente de tristeza e contagiam e alvoroçam. Terceiro, bem rápido. Outra, por que Jesus colocou isso para fora? São profissionais da fé, não pessoas espirituais, pois agem com falsidade e debocham da linguagem da fé. Quando estava lá o negócio morte, eles ganhando por causa da morte, aí o que aconteceu? Eles eram contratados para isso. O que aconteceu? Estavam lá chorando. Jesus falou: não, esse problema não é grave não, essa menina só está dormindo. Olha, irmão, como pode? Estavam chorando agora, acabou de abrir um sorrisão e começaram a dar gargalhada dele. Falsidade lascada, meu. Profissionais da fé. Quando você fala que Deus vai curar, que Deus vai bradar, que Deus vai fazer, tem gente que fica zombando. Deus não quer profissionais da fé não, Deus quer verdadeiros crentes espirituais mesmo. Escuta essa aqui. Quando ele fala a menina, não, isso aqui é forte, eu já vou, mais 2 minutos eu vou encerrar. A menina não está morta, a menina está dormindo, porque Jesus está usando a linguagem da fé. Para você acordar uma pessoa é fácil, você vai lá e chama. Então entenda uma coisa, muitas vezes não é um problema que vai diminuir, é a sua fé que vai aumentar. Não, eu vou ter que falar de novo. Você está falando: Deus, tira esse problema de mim, não é isso que Deus vai tirar. Deus vai aumentar a sua fé para você passar por cima logo com tudo. Tem hora que o problema não diminui não, é a fé que tem que aumentar mesmo. Agora vamos lá, que aqui eu vou encerrar. Meu Deus, oh meu Deus. Agora o texto diz que Jesus, Mateus 9:25, e Jesus entrou e pegou a mão da menina e levantou o sonho. Olha, isso aqui é tão sério. Escute, sabe o que eu entendo com isso? Entre o sonho e a realidade de Jairo e da sua esposa, havia um abismo intransponível. Por que havia um abismo intransponível?
O sonho, a menina, era o sonho dele. O filho não é o sonho do pai, irmão? Veja, a menina morreu. Ela tem como sair do lugar que ela está e vir para a realidade de Jairo? Tem um abismo que não deixa ela passar. Mas o Jesus fica de pé. Olha isso aí, isso aqui já falei, mas é importante. Veja só isso aqui. Aleluia. Oh, glória. Ó. Está lá, Jairo está ali. O sonho está aqui. Tem um abismo que não dá para o sonho ir até ele e nem ele até o sonho. Mas como não dá para ele ir até o sonho e o sonho ir até ele, o que Jesus fez? Estendeu a mão e fez o que com o sonho? Levantou. Esse abismo que você pensou que você nunca ia chegar ao sonho, o sonho nunca ia chegar até você, Jesus está estendendo a mão e dizendo: vem sonho, vem para a realidade, vem para a realidade. Glória a Deus. Encerrei agora de fato. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Agora Mateus. Ai, canai, tchau, cananassuri, bicomanai. Ele pega, levanta o sonho dele. Oh meu Deus. E agora sabe o que eu entendo? A Bíblia diz assim: espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Escute essa, isso aqui é para você ir embora dando muito glória. Só não vai dar glória quem está caidaço. Olha só. Qual foi a primeira notícia que saiu da casa? A menina está morta. O sonho está morto. Só que agora Jesus entrou na... Lembra? Escute isso aqui. Isso aqui é sério demais. Os irmãos de José pegaram, tiraram a túnica, mataram o animal, molharam no sangue, entregaram a túnica para o pai Jacó. O sonho está morto. Ele ficou abalado. Ele ficou totalmente abalado. O sonho está morto. Passa-se alguns anos. E para ele o sonho estava. Mas de repente, o sonho que ele pensou que estava morto, estava vivo e abençoando o mundo. Se você pensa que o sonho que Deus vai realizar na tua vida é só para ficar no bairro da tua cidade, você está muito equivocado. Aleluia. Eita. Aleluia. E aí agora de repente os irmãos chegam e dizem assim, está escrito isso aí que eu estou falando lá em Gênesis 45, 26. Os irmãos chegam e já entregam logo na bucha a notícia: José é vivo e é governador do Egito. Olha o que o texto diz. Quando ele recebe o impacto daquela palavra, que o sonho dele está vivo, o coração desmaiou e ele caiu. Ele caiu. Levanta a mão que é uma profecia essa que eu estou entregando para você. Quando você vê toda a tua casa reunida aqui neste lugar, quando você vê o teu marido salvo, a tua esposa salva, os teus filhos salvos, o teu ministério fluindo para a glória de Deus, a hora que você olhar para aquilo, você vai dizer: eu não estou nem acreditando, mas é isso que Deus vai fazer. O sonho está vivo. Vamos lá. Primeira notícia é essa. Qual é a notícia? O sonho está morto, a tua filha está morta, mas ele confiou, ele acreditou, ele se humilhou, ele adorou, ele rogou ao Senhor, e ele está na fé. E agora Jesus entra na casa, Jesus opera na casa, Jesus cura na casa, Jesus liberta na casa, Jesus enche na casa. E agora qual que é a notícia? A notícia é essa, não é mais morte, a notícia é essa: Jesus está na casa e tem vida na casa, Jesus está na casa e tem sonho na casa, Jesus está na casa e tem batismo com o Espírito Santo na casa, Jesus está na casa. Ah, meu Deus do céu. E agora, veja só que coisa linda. Oh meu Deus. 8:55 de Lucas. Jesus pegou e disse o quê? Encerrei aqui. Jesus disse o quê? Vai lá agora, dá de comer para ela. Dá de comer para ela. Sabe por quê?
Porque quem dá vida para o sonho é Jesus, mas alimentar ele é eu e você. O teu sonho ganhou vida, agora sai desse congresso alimentando ele. Glória a Jesus. Bom, são 10 horas e 11 minutos. 10 e 11. É muito cedo para quem pulava carnaval. Eu mesmo encerrava a meia-noite bebendo cachaça até meia-noite lá no quilômetro 18. Eu fechava a padaria lá, bebendo cachaça à meia-noite, todos os dias. E vocês aqui, com toda certeza, vocês... Tinha muitas aqui que eram arteiras, que pulavam carnaval no passado, que gostavam de dançar, gostavam de ir em festa, né? Quintou, se quintou tem show, tem sonho para se tornar uma realidade, né? Quintou, sextou, amanhã é sextou, daqui a pouco já é sextou, né? Glória a Jesus. Tem um pingo de amarelo no meio do povo também ali. Ouse sonhar, personalizado assim, as camisetas. Onde compra isso aí, nega? Aonde? Na sala da Use a Fé. Use a Fé tem sala, sabia? Eu vou quebrar aquilo, vou quebrar aquela sala da Use a Fé. Mas vou dar outra maior, mais bonita. Glória a Jesus. Então também, nossa equipe da nossa IBTF está lá. Quem quiser, né, se inscrever para estudar a Palavra de Deus e Teologia, você pode procurar nossa equipe lá. Está o Josias, a Ju, está trabalhando lá, tá bom? Vamos embora? Vocês gostaram daquele trem amarelo ali? Cantou bonito, não cantou não? É uma pena, eu falo para vocês... Olha, um culto de 2h30 para a gente não dá mais não. Tem que ser culto de 4, 5 horas. Mas vai fazer o que? Aquele trem, ele não para. Maravilha, hein? Senhor Deus, leva esse povo de volta para as suas casas, guardado, escondido no teu sangue. Renova, meu Deus, o físico de cada mulher, de cada homem, de cada jovem. Eu sei que é difícil a luta diária, o dia a dia. É muito dura a vida que o Senhor nos deu para viver debaixo do sol. Mas o Senhor é a nossa força e a tua alegria. Isso nos faz ficar muito mais forte ainda. Que o Senhor possa rejuvenescer o caráter cristão em cada um de nós, Senhor. Que o Senhor possa abençoar o teu povo, abençoar os a fé, abençoar, meu Deus, as famílias, a cura, a libertação na carne, no nosso físico, nos órgãos do nosso corpo. Sejam livres pelo poder do sangue de Cristo, pelo poder do nome de Jesus. Sara o teu povo, sara a tua filha, sara o teu filho, em nome de Jesus. É o quê? Que mais? Que mais? Que mais? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e sempre. Vamos com Deus. Vamos com Deus. Amanhã, 19 horas,
Começa o segundo dia. Ouse sonhar. Matastá. Ali em japonês está escrito isso, ó. Matastá. Matastá.